Oi, gente. Iremos finalizar o assunto de tipos de sujeito, tá? Ficou faltando falar sobre o sujeito indeterminado e falar também sobre as orações sem sujeito, tá bom? Então, iremos finalizar e no próximo vídeo eu vou explicar os tipos de predicado, certo? Bem, o sujeito indeterminado, já pelo nome, já dá uma ideia, né, de que não iremos conseguir determinar esse sujeito, tá? Então, o sujeito indeterminado, ele vai se referir àquele que não está escrito na oração e não pode ser identificado, tá? Teremos dois casos para que isso aconteça. Lógico, o sujeito não pode estar escrito na oração, né? O primeiro caso será a oração com o verbo na terceira pessoa do plural, tá? Então, quando o verbo vier na terceira pessoa do plural e o sujeito não estiver escrito na oração, provavelmente será um sujeito indeterminado. Por exemplo, na oração, estão cantando na praça. Estão, né? Quem está cantando na praça? Não sabemos, tá? Não sabemos. Então, percebam que o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, tá? E não vem dizendo na oração o sujeito. Então, classificamos essa oração como sujeito, né, indeterminado, ok? Se é sujeito indeterminado, então tudo isso da oração, né, é o predicado, certo? Nos outros dois exemplos também é a mesma coisa. Falaram bem de você. Quem falou bem de você, né? Não é dito na oração. E o verbo falaram também está conjugado na terceira pessoa do plural. Então, por esse motivo, a oração tem sujeito indeterminado, certo? Colocaram o anúncio. Não sabemos quem colocou o anúncio, né? E o verbo também está conjugado na terceira pessoa. Então, por esse motivo, a oração tem sujeito indeterminado, tá? Um outro caso será os verbos, né, na terceira pessoa do singular, tá? A terceira pessoa do singular, qual seria a terceira pessoa do singular, né? Ele. A terceira pessoa do singular é ele, né? Mais o se, tá? Então, vai vir o verbo, ele estará no singular, na terceira pessoa, mais o se, tá? Lembrando sempre que na oração o sujeito não pode estar escrito, certo? Por exemplo, aqui, ó, vive-se bem no interior, vive-se. O vive está na terceira pessoa, né, do singular, e temos também aqui, ó, o se junto, tá? Bem, então, nesse caso, iremos classificar, né, a oração com o sujeito indeterminado, tá? Temos aqui, nessa outra oração, que diz o seguinte: não se é feliz sem um grande amor. Percebam que aqui nós temos o verbo né, vem do ser, está conjugado no singular, né, e temos o se antes dele. Isso pode acontecer, tá?
Então, não se é feliz sem um grande amor. Não está dizendo o sujeito, né, na oração. Então, classificamos sujeito indeterminado. A diferença é que o se aqui, gente, não foi utilizado o hífen, tá? Mas sempre, lembrem sempre, né, de verificar a conjugação do verbo, tá? Um outro exemplo, com oração com verbo na terceira pessoa do singular, mas o se, precisa-se de ajuda. Percebam que o verbo precisa está na terceira pessoa do singular, mais o se, tá? Então, por isso, sujeito indeterminado. Ok? E por fim, temos as orações sem sujeito, tá? Que chamamos aí inexistente, né? Um sujeito inexistente. Que é uma oração que não vai ter, tá? Sujeito. E temos alguns casos, né? Eu coloquei aí a definição, né? Ocorre quando a informação veiculada pelo predicado está centrada em um verbo impessoal, tá? Por isso não há relação entre sujeito e verbo. Apresentam-se sempre na terceira pessoa do singular. Mas o que seria um verbo, né, impessoal? É basicamente aquele verbo que não tem sujeito, tá? É um verbo que não terá sujeito. Ele sempre vai se apresentar, né, na terceira pessoa do singular, certo? E temos alguns verbos, né, impessoal. Temos o verbo haver. Quando ele vier como sinônimo de existir e acontecer, indicando tempo passado, tá? Por exemplo, não havia erros no documento, né? Então aí, ó, não existia, né, erros no documento. Então, o verbo haver aqui, ele está sendo utilizado, né, indicando o tempo passado, tá? Por isso a gente classifica essa oração sem sujeito, por conta do verbo mesmo, que é classificado, né, como um verbo impessoal, um verbo que não tem sujeito, tá? Já houve muitas guerras no Brasil. O verbo haver também sendo utilizado aí, indicando tempo passado. O fiscal esteve aqui há alguns dias, né? Indicando também tempo passado, tá? E percebam que o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular, certo? Então, para classificar essa oração sem sujeito, tem que lembrar, né, que o verbo haver, ele terá de estar sendo utilizado como sinônimo de existir e acontecer, indicando o tempo passado, certo? Um outro caso é o verbo fazer, para indicar tempo, tá? O verbo fazer indicando aí tempo. Pode ser um tempo decorrido, né? Ou a decorrer. Eu coloquei alguns exemplos. Aí. Ontem fez 6 meses que te conheci. Ontem fez. O verbo fazer aí indicando o tempo, né? Um tempo que passou, né? Um tempo decorrido. Então, será aqui uma oração também sem sujeito, né? Logo fará 2 anos que moramos lá, né? Fará, ainda irá decorrer, né? Ainda irá passar esse tempo. Então, também é uma oração sem sujeito.
Eu irei disponibilizar, tá, esse PDF para vocês darem uma olhadinha nos exemplos, certo? O verbo ser também, tá, em expressões de tempo, quando o verbo ser vem sendo utilizado em expressões de tempo, tá? Por exemplo, é outono, os dias estão mais azuis. Então, daí uma expressão de tempo, né? Quando acordaram já era de manhã, certo? Pode acontecer do verbo ser, se ele vier, né, com expressão numérica, aí não tem nada a ver com oração sem sujeito, certo? É só se ele vier sendo utilizado para expressões de tempo, ok? Lembrando sempre que o sujeito não pode estar escrito na oração, tá? Porque senão não será classificado como oração sem sujeito. Bem, e por fim, temos os verbos, né, que indicam fenômenos da natureza, tá? Que é o verbo chover, ventar, nevar, amanhecer, né? Temos trovejar também. Então, esses verbos, eles serão aí, são verbos, né, impessoais, porque eles não têm sujeito, então será uma oração sem sujeito, tá? Por exemplo, ventou muito ontem de manhã, né? O verbo ventou, então oração sem sujeito. Nesta época faz pouco frio aqui. O verbo fazer, se ele vier sendo utilizado para indicar frio ou calor, tá? Também vai ser uma oração sem sujeito, certo? É uma exceçãozinha aí. No verão, amanhece, né? O verbo amanhecer, mais cedo, oração sem sujeito. Bem, então é isso, tá? Terminamos por aqui os tipos de sujeito. No próximo vídeo, iremos estudar os tipos de predicados. E para isso, iremos rever os tipos de verbos primeiro, para compreender, né, melhor os tipos de predicados, certo? Qualquer dúvida é só perguntar.